Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jonathan, trazendo mais um conteúdo aí para vocês, porém, desta vez um conteúdo de química e de um assunto que é bastante polêmico e que causa aí, né, muitas discussões, porque existe o time de que ama e existe o time que odeia. Dificilmente, né, alguém que está ali que gosta mais ou menos, que não gosta muito. Normalmente é bem polarizado, né, as opiniões em relação a esse tópico. Hoje, né, a gente vai trazer aí uma questão em relação à classificação das soluções, mais especialmente, né, em relação à classificação quanto à solubilidade delas, ok? Existem diversas maneiras de classificar as soluções, mas hoje a gente vai se ater em relação à sua solubilidade, certo? E nada melhor, né, do que para a gente explicar esses conceitos, né, esse conteúdo, já utilizando, né, um exemplo diretamente. Aqui na imagem a gente tem 4 Beckers localizados, né, um ao lado do outro, com 4 tipos possíveis, né, destas classificações em relação à sua solubilidade, ok? Então, para a gente começar, o primeiro exemplo aqui, né, esse exemplo que eu vou apresentar para vocês, é em relação à solubilidade do nitrato de potássio em água, ok? Então aqui a gente tem, né, o nitrato de potássio representado pela sua fórmula molecular, KNO3, né? E ele diz aqui 31,6 gramas de nitrato de potássio por cada 100 gramas de água, né, em uma temperatura de 20 graus Celsius. Primeira coisa, isso quer dizer que é o coeficiente de solubilidade da substância. De qual substância? Bom, do nitrato de potássio em questão, ok? Quando ele diz ali 31,6 gramas de nitrato de potássio por 100 gramas de água, isso quer dizer que a cada 100 gramas de água é possível solubilizar uma quantidade de 31,6 gramas de nitrato de potássio. E por que ele faz aqui, né, a referência à temperatura? Porque existem dois principais fatores que afetam a solubilidade de uma substância, que são, o primeiro, o solvente no qual a gente vai fazer essa solubilização, e também a temperatura. Conforme a temperatura, né, devido à modificação das forças intermoleculares, né, entre o soluto e o solvente, ele pode aumentar ou diminuir. Então essas são as duas condições, né, os dois fatores principais que alteram aí a solubilidade de uma substância, ok? Explicado o que é esse coeficiente de solubilidade, né, vamos partir para os 4 tipos de soluções possíveis, tá certo? Então, primeira coisa, um conceito que a gente vai trabalhar aqui, que vai ser aplicado, né, nos 4 casos, é o conceito de saturação. Pensando, né, de uma forma talvez coloquial, que a gente pensa quando a gente está saturado de alguma coisa, né, é que a gente está cansado, está no limite de, né? Ah, hoje o dia foi bem cansativo, já estou saturado. Então quer dizer que está no seu limite, né? E aqui nas soluções serve mais ou menos nesse sentido. Porém, né, em relação à solubilização de um determinado soluto, ok? Então, se eu tenho algo que é saturado, vou começar aqui primeiro com este segundo Becker aqui. Quando eu digo que a solução está saturada, é porque ela está solubilizando o seu máximo daquela substância, ok? Então, como a gente viu aqui anteriormente, o limite, né, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio em água a esta temperatura é de 31,6 gramas a cada 100 gramas de água. Se aqui, considerando, né, a densidade da água igual a 1, eu tenho 100 gramas de água, se eu adicionar uma quantidade de 31,6 gramas de nitrato de potássio, eu vou ter solubilização completa e esta solução a gente diz que é saturada. Ela está no seu limite de solubilização, ok? Caso eu tenha, então, uma quantidade menor, né, ou seja, um valor menor do que esse 31,6 aqui, por exemplo, no exemplo em questão 20 gramas, eu digo que essa solução ela é insaturada, ou seja, ela ainda não atingiu o seu limite de solubilização para aquela situação, então ela ainda tem mais capacidade, né, de dissolver mais uma quantia do nosso soluto. Ou seja, quantidade abaixo do coeficiente de solubilidade da substância, a gente classifica esta solução como insaturada, tá certo? E também tem, né, o outro extremo, que é quando a gente adiciona algo além da capacidade de solubilização do solvente.
certo? Então aqui a gente percebe que tem dois casos, né? Por que esses dois casos? Vamos começar aqui com essa mais da direita, que a gente classifica de supersaturada. Essa condição aqui é uma condição bastante especial, ok? Que sim, consegue dissolver além, né, do coeficiente de solubilidade. Aí tu pode estar se perguntando assim, tá, mas tu acabou de dizer que ela só solubiliza no seu limite, que é o caso da solução saturada. Porém, em condições muito especiais e muito controladas, seja em relação à agitação, seja em relação à temperatura, é possível sim dissolver algo além daquele coeficiente de solubilidade previsto, ok? Um exemplo muito clássico que é utilizado é, por exemplo, fazer essa solubilização em uma temperatura mais elevada. Em geral, a maioria das substâncias tem maior solubilidade, né, com o aumento da temperatura. Então, o que se faz? Faz-se a diluição a uma temperatura mais elevada. E gradativamente, de forma bastante lenta, vai se resfriando essa solução, sem qualquer tipo de agitação, sem qualquer perturbação, e com isso é possível, né, atingir esse estado aqui de solução supersaturada. Mas é uma condição extremamente especial e deve ser muito bem controlada. O mínimo de agitação já é o suficiente para causar, né, uma perturbação no sistema, e aí sim, né, pegar e criar esta segunda aqui, essa terceira, né, imagem aqui presente. O que acontece? Eu tenho uma solução supersaturada, porém, qualquer agitação faz com que ocorra a formação do precipitado. E como que funciona esse precipitado aqui? Acontece o seguinte, quando tem a perturbação, ele vai permanecer solubilizado na solução exatamente esta quantidade aqui, que é a quantidade do coeficiente de solubilidade. Todo o restante acaba precipitando, né, e criando o chamado corpo de fundo aqui, ok? Então, essa situação aqui, adicionado 50 gramas, eu vou ter 31,6 gramas dissolvidos aqui na solução e o restante, que equivale a 18,4 gramas, vai estar aqui no fundo do becker, né, na forma de precipitado, ou seja, aquilo que não foi capaz de ser solubilizado pelo solvente na solução. Essa condição aqui é chamada de saturada com corpo de fundo, ok? Então, fazendo aqui uma breve revisão do que a gente viu hoje aqui, quando eu tenho uma solução insaturada, é que eu tenho uma quantidade inferior de soluto, né, em relação ao seu coeficiente de solubilidade. Caso eu tenha exatamente a quantidade em gramas, né, em massa, do coeficiente de solubilidade, eu vou ter aqui uma solução dita saturada. Caso eu adicione uma determinada quantidade a mais do coeficiente de solubilidade, garantindo condições especiais de temperatura e agitação, eu passo a ter, né, uma solução supersaturada. Caso eu tenha qualquer tipo de agitação, eu passo a ter uma solução saturada com corpo de fundo, em que na solução ele está dissolvendo exatamente a quantidade prevista pelo coeficiente de solubilidade e o restante, né, vai estar precipitado no fundo do becker, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa também deixem aí nos comentários, que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. E também, né, se gostou, deixa o like e também compartilha com algum amigo que, né, tem vontade aí de aprender um pouquinho mais sobre o tópico de soluções. É isso, pessoal. Eu fico por aqui.